Boa noite. Nossa equipe é composta por Bruna Santana, Daiane Lima, Érica Silva e Ivy Amelio. Vamos falar sobre bombos terrestres e suas rotas de invasão deste polinizador exótico. Então, quem são os bombos terrestres, né? Como a gente sabe, as abelhas, elas são importantes insetos importantes para a polinização. E aí, dentro desse grupo das abelhas, a gente vai destacar o bombos, que é o que a gente vai falar aqui, que eles são importantes para a manutenção da biodiversidade e do ecossistema, né? E são eficientes polinizadores de uma grande diversidade de plantas nativas e cultivadas. No Brasil mesmo é conhecido como mangangava, ou em algumas regiões como mangangá. Suas características morfológicas acaba que toda essa característica morfológica, a grande capacidade de adaptação, aliados ao desenvolvimento tecnológico, acabou proporcionando que essa espécie começasse a ser produzida comercialmente na utilização da agricultura, dos pomares, das estufas. Até hoje, né, atualmente, a utilização do bombos terrestre ela é muito utilizada na agricultura, né? Acaba sendo uma prática muito utilizada. Só que isso acaba trazendo, mesmo tendo um ponto de vista econômico assim, muito rentável, pode trazer algumas consequências. No caso, pode trazer problemas relacionados entre competições entre espécies, poluição genética das populações selvagens existentes, né? A transmissão de parasitas ou agentes patogênicos e a alteração da flora nativa. Né? Mas como a gente sabe, o gênero bombus ele é importante para a manutenção da biodiversidade, do ecossistema, como eu já tinha dito. Eu trouxe uma fala de alguns autores, que também eles são eficientes polinizadores da grande diversidade de plantas nativas, exóticas e domesticadas. E comparando o gênero bombus com outras abelhas, eles têm uma capacidade, por eles serem grandes, né, serem maiores que as outras, eles têm uma capacidade de transportar maiores quantidades de grãos de pólen, permitindo até visitar maiores números de plantas e voltar à colônia. E também tem um maior contato com os estames e os pistilos, né, com as partes florais. Na questão da distribuição, o gênero bombus distribui por toda a região holártica e a espécie bombus terrestre divide em 9 subespécies. Ela é nativa na região mediterrânea e encontra-se distribuída pela região pelágica oeste. Existem cerca de 250 espécies e são do gênero e são distribuídos por todo o planeta. A maior parte está encontrada em ambientes de baixa temperatura. Então, por elas estarem amplamente distribuídas por todo o hemisfério norte e América do Sul, existe registro de 21 espécies com distribuição deste nível, desde o nível do mar até elevadas altitudes, como por exemplo nos Andes elas são encontradas. No Brasil mesmo, há registro de 23 estados, elas foram encontradas em 23 estados, com exceção no Piauí, Sergipe e Tocantins. Bombos terrestres, assim, suas características são basicamente assim, elas têm um corpo grande, né, como eu já tinha falado, e o corpo ele é preto com faixas amarelas e peludas. A rainha mesmo mede por volta de 2,7 centímetros de comprimento, 2,6, 2,7, e tem característica com o abdômen branco, como você pode ver aí na imagem, além de ter estrias amarelas. As operárias vai de 1 a 1,5 centímetro, possui um mesossomo com uma faixa transversal amarela e o metassoma com 2 faixas transversais. A tromba da rainha mede cerca de 10 milímetros e já das operárias é menor, é mais curta. E as sociedades delas podem chegar a 200 indivíduos. O ciclo de vida. Eles
como nas outras espécies de bombos, né, apenas as rainhas sobrevivem ao inverno. No caso, elas ficam no estado de hibernação durante o inverno, que é chamada de diapausa. E aí esse ciclo começa no finzinho do inverno para o início da primavera, né, quando elas acordam dessa hibernação. E elas ficam hibernando em cavidade do solo. Aí elas começam, né? Depois que elas acordam, elas juntam energia com néctar, que extrai e procuram um lugar para fazer ninho. Os ninhos elas fazem em cavidades, ou ninho de roedor abandonado, em paredes, paredões, buracos ou espaços entre arbustos, ou até ninhos de aves abandonadas. A rainha ela constrói um aglomerado de pólen no qual ela começa a pôr seus ovos. Como pode ver aqui na imagem, né? Ela coloca entre 8 a 16 ovos e aí mesmo assim ela continua a sair do ninho para coletar mais pólen e néctar. E aí elas podem, e isso é uma característica interessante, que elas podem se mover até 13 quilômetros de distância do seu ninho, embora elas se alimentam ali até no raio de 5 quilômetros do ninho. Mas essa distância que ela pode chegar é bom até para a questão da polinização, né? Que ela pode ter contato com diversas plantas. A rainha, então, ela cobre seus ovos com uma camada de cera, que é uma mistura de pólen, né? E aí ela constrói um recipiente na entrada do ninho no qual armazena esse néctar. E aí, durante o período, a rainha fica gera muito calor, mantendo a temperatura interna desse ninho no nível adequado para a incubação dos ovos. Os ovos, eles eclodem após 4 dias e as larvas vão se alimentar desse aglomerado de pólen que a rainha faz, né, que a rainha constrói. Nessa fase, as rainhas as larvas constroem células de cera e seda, nos quais elas se alimentam. Elas são alimentadas pela rainha. A rainha regurgita uma mistura de pólen e néctar, que elas são alimentadas. E aí as larvas elas passam por 4 instars, que vai de 10 a 14 dias. Aí elas entram no instar pupa, que fica em cerca de 14 dias, e aí elas atingem a última fase, que é o instar adulto, né? Que é em cerca de durante todo esse período assim dela, né, todos esse instar que ela entre instar larva e instar adulto leva cerca de 4 a 5 semanas. Nessa fase do ciclo, depois que todas as larvas atingem o instar adulto, elas passam a ser obreiras, que são fêmeas diploides. E a partir desse momento, a rainha inibe a produção de ovos, e aí a colônia já pode ter de 300 a 500 indivíduos. E aí surge então, passado algumas semanas, o chamado de switch point, no qual a rainha começa a pôr apenas ovos não fertilizados. Nesse ponto, a rainha acaba perdendo o controle sobre a produção dos ovos por parte das obreiras, que também começam a pôr ovos mais uma vez, só que esses ovos não são fertilizados. E aí irão também dar origem aos machos. No segmento desse switch point, a rainha inicia a postura dos ovos fertilizados, que vão dar origem a novas rainhas, e normalmente a colônia entra em produção de machos e futuras rainhas. A produção de obreiras, nesse tempo, a produção de obreiras vai parar, e aí atinge o instar adulto, e as novas rainhas saem do ninho mas voltam a ele até ter sido fecundadas, né? E aí retorna todo aquele ciclo que eu já tinha explicado. Bom, boa noite, meu nome é Érica e eu vou falar um pouco mais sobre a bombas terrestres. A bombas terrestres se alimenta de néctar e pólen, então se trata de um polinizador que inclusive é muito eficaz. Uma característica muito importante das bombas terrestres é que elas têm a capacidade de acelerar a floração das plantas. Os cientistas descobriram que as bombas terrestres roem as folhas de plantas com pouco pólen, estimulando o processo de floração.
Então, essa estratégia acelera o processo de floração das plantas por volta de 30 dias até antes do habitual, o que é uma característica muito importante. Como eu falei, as bombas terrestres são importantes polinizadores. Isso não só por sua capacidade de voo a longas distâncias, que acaba cruzando plantas distantes, e também contribui para a diversidade genética das espécies vegetais, mas também porque elas conseguem suportar temperaturas mais baixas do que outras espécies de abelhas. E também são mais generalistas. Então, visitam uma grande diversidade floral. Um exemplo de polinização da bombas terrestres é em flores do tomateiro. As bombas são muito importantes na polinização das flores do tomateiro, isso porque possuem uma elevada vibração. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é a polinização por vibração dos músculos das asas, que a abelha comum não é capaz de fazer. Então, elas conseguem liberar mais facilmente os grãos de pólen do que outros insetos, porque são capazes de vibrar as flores até que elas liberem o pólen. Bom, sua domesticação generalizada resulta no movimento de muitas colônias. As espécies de bombos terrestres são uma das principais no uso comercial de insetos polinizadores de culturas, mas para atingir esse nível foi preciso que houvesse um grande desenvolvimento de técnicas de domesticação e de criação de polinizadores no geral. As bombas terrestres são muito importantes na agricultura. Elas possuem características que os tornam uma possível espécie invasora de sucesso, porque tem uma grande capacidade de dispersão, é uma espécie eusocial, tem uma emergência precoce, um ciclo mais longo, são generalistas, como eu falei, nesse quesito de preferência floral. Também tem a resistência a condições ambientais, são livres de agentes patogênicos, parasitas e predadores, tem uma grande capacidade de reprodução, uma capacidade de percorrer grandes distâncias, como eu falei, o voo a longas distâncias, e também tem a flexibilidade quanto à escolha de locais de nidificação. As bombas terrestres têm sido criadas em larga escala para polinização agrícola. São comercializadas internacionalmente, inclusive em países fora de sua área de ocorrência nativa. Mas assim, a espécie tem sido introduzida em ambientes diferentes das suas áreas nativas, né? E em muitos casos, elas se tornam uma espécie invasora. E essa questão de espécie invasora é muito confusa, porque quando é uma espécie invasora, pode ser positiva ou negativa. E sendo negativa, tem um potencial de ser um vetor de doenças e também um competidor com outras espécies de abelhas ou insetos também, causando vários impactos em áreas invadidas ao redor do mundo. Praticamente, então, as mesmas características que fazem a bombas terrestres serem positivas para a economia e para a agronomia são o que fazem serem insetos invasores quando introduzidos em locais aos quais não são nativos. Então, assim, existem diversos perigos ao equilíbrio dos ecossistemas com uma invasão dessa espécie de abelhas, sendo as principais e mais estudadas essa competição por recursos florais e também por locais de nidificação, porque elas voam a longas distâncias e têm essa grande flexibilidade em questão a locais de nidificação. Isso acaba sendo prejudicial a outros insetos que acabam ficando com menos opções, né? E também tem a poluição genética e ambiental, que pode ocorrer, né, alterações na flora nativa, por causa da grande capacidade de dispersão e também por serem mais generalistas. Bom, é importante que haja conservação das bombas terrestres. Isso pode ser feito com a preservação e restauração de habitats ameaçados, como melhorar os habitats dos polinizadores em terras agrícolas e também adjacentes, nas zonas urbanas e em áreas naturais mais amplas. Mitigar, no caso, reduzir impactos causados
pela utilização de pesticidas e também reduzir impactos causados pelas espécies exóticas invasoras. Conscientizar e encorajar as comunidades para uma tomada de ação, né? Envolver os cidadãos e as empresas em ações a favor dos polinizadores. Promover estratégias para os polinizadores e a colaboração geral, que seria a colaboração a todos os níveis, e também melhorar conhecimento sobre o declínio dos polinizadores. Então, no caso, conhecimentos das suas causas e das consequências desse declínio dos polinizadores. Também desenvolver, né, um sistema de monitoração dos polinizadores, investigações sobre esse declínio e criar um centro de conhecimento sobre os polinizadores. Assim também pode haver melhor essa conscientização para uma futura tomada de ação, né? Possíveis rotas de invasão da bombos terrestres, ou uma mangava de cauda amarelo claro, ou ainda uma mangava de cauda branca. Ela é nativa da Europa, do sudoeste da Ásia e do noroeste da África. E nesse mapa aqui a gente tem uma visão das subespécies, né, da bombos terrestres, e de onde elas se geolocalizam. Então, cada subespécie ela é nativa especificamente de uma área, e a gente tem uma noção disso por esse mapa. Essas abelhas elas têm uma grande capacidade adaptativa, e ela se espalha com muita facilidade, né? Ela se espalhou com muita facilidade pela zona temperada europeia. Isso por causa de uma capacidade evolutiva termorreguladora. Ela tem uma adaptação termorreguladora muito forte, e isso torna ela capaz de suportar ativamente temperaturas que circulam ali, mais ou menos um pouco abaixo de 10 graus Celsius e um pouco acima de 32 graus Celsius. E com isso não necessariamente ela precisa da radiação solar direta para conseguir voar ativamente e explorar recursos florais, diferente da grande maioria das outras abelhas, que necessitam da radiação solar para ter um voo ativo. Com isso elas conseguem voar normalmente, livremente, em dias chuvosos e em climas de dias nublados, né? Então, como começou a invasão da bombos terrestres? Os criadores de abelhas e os agricultores, eles têm sido os maiores responsáveis pelo transporte de abelhas, de espécies de abelhas de um continente para o outro. E segundo Saravia et al. 2012, o indício mais antigo do uso da bombos terrestres para polinização agrícola fora de seu território nativo foi em 1830, quando elas foram transportadas para Nova Zelândia. A partir de então, com os primeiros estudos acerca da apicultura, passou a se formar um mercado muito promissor, movimentado para além das fronteiras políticas e se espalhando esses insetos ao redor do mundo. Desculpa, eu me perdi aqui no slide. Já falei da Nova Zelândia, né? Sim, que elas foram para a Nova Zelândia. Então, teve início dentro de alguns anos, mais ou menos, quase um século, na verdade. Teve início, 1830, quase um século, um pouco mais de um século. Teve início a produção e a comercialização em larga escala de colônias, não apenas das bombos terrestres, mas de abelhas no geral. E isso se estabeleceu oficialmente por volta do final da década de 1980. Esses estudos, essa comercialização se tornou meio oficial, né? O estudo da apicultura, propriamente dita. O principal produto que a bombos terrestres em si poliniza é o tomate de estufa, tomate produzido em estufa, porque ela apresenta um resultado muito gratificante e um ótimo preço de revenda para os agricultores. O tomate ele tem um resultado que é um fruto acaba ficando um fruto muito bonito, muito vistoso, né, grande e tal, quando ele é polinizado pela bombos terrestres. Então isso tem um retorno comercial muito grande e ela acaba ficando muito famosa por isso. Deixa eu passar o slide. Consigo. Nesse mapa a gente tem a distribuição geográfica, né, de como elas foram se espalhando, como elas foram distribuídas. Então, em verde ali no meinho, os países europeus, Marrocos, a Turquia,
a gente tem a distribuição... Desculpa que eu esqueci esse nome, como é? Autóctone, que seria a distribuição nativa dessas abelhas, a distribuição original delas. Em laranja, a gente tem os países em que essas abelhas chegaram por comercialização. Então lá elas são criadas, né, artificialmente, óbvio, não, elas são criadas para o comércio, para a revenda e tal. E nesses países em pretos, né, Chile, Argentina, Nova Zelândia, a Tasmânia, o Japão e a Coreia do Sul, nesses países é onde a gente tem invasão, onde a gente tem desequilíbrio ou alguma coisa do tipo, graças à invasão predominante dessas abelhas. Então, quais são os impactos na biodiversidade que essas abelhas podem causar? Com exceção dessas abelhas em países onde elas não são nativas, existem grandes impactos relativos à competição com espécies locais. Então, elas desequilibram o ecossistema natural e o ecossistema agrícola, que já são estabelecidos ali, levando até a diminuição de colônias nativas, isso em detrimento à supremacia da espécie invasora. Então, a espécie invasora chega e domina o local. Nisso podem acontecer duas coisas, né? Pode ser um efeito de disputa territorialista, porque as mamangavas, elas são muito territorialistas, então elas podem acabar com recursos florais de outros polinizadores. E também pode acontecer uma situação, e com isso ocorre a diminuição de colônias nativas, né? E também pode acontecer uma situação em que elas começam a cruzar com as espécies nativas e formar uma prole inadepta, uma prole inviável para a sobrevivência, para a polinização, para a reprodução. Essa prole, ela não vai sustentar a colônia, não vai sustentar a vida da colônia. Com isso, pode ocorrer a diminuição de uma das colônias, ou a nativa ou a invasora, ou a diminuição de ambas as colônias, já que a prole não vai gerir uma nova geração, digamos assim. Então, pode acontecer de ambas as colônias diminuírem a população e você tem um impacto ainda maior naquele ecossistema. Algumas curiosidades que a gente tem é que as mamangavas, elas são ótimas polinizadoras, principalmente em comparação com outras abelhas, e principalmente em comparação com o gênero Apis. Elas são cerca de 2 vezes maior que uma abelha comum. E elas são muito, muito boas polinizadoras porque elas são abelhas vibradoras. Elas vibram seu abdômen. E como elas são muito peludinhas, elas conseguem tanto coletar quanto transferir pólen no meio de seus pelos. Com essa vibração, elas conseguem ainda uma quantidade maior. E elas... Desculpa, fiquei sem ar. E elas acabam tendo um grau de polinização muito maior do que as abelhas que normalmente são comercializadas. Elas também são destruidoras de flores. Isso tem um grande impacto na natureza e no meio agrícola. Por quê? Porque elas têm as mandíbulas e a língua meio curtas. Então, quando ela chega numa flor, a flor é um pouco funda, o nectarífero está lá embaixo, ela não alcança. Então, a estratégia dela é ela dar a volta pela flor. Nisso, ela não passa pelo estilete, né? Ela não pega o pólen. Ela dá a volta por trás da flor, fura o fundo da flor, bebe o néctar e vai embora. Então, ela prejudica a flor por não polinizar a flor, prejudica a flor e outros polinizadores, porque ela toma o néctar, a flor não consegue mais armazenar néctar ali, já que ali está furado, sempre que ela produzir, o néctar vai vazar. Outro polinizador não vai ser atraído para aquela flor, não vai querer polinizar ela. Isso vai ter um grande impacto em função de a população dessa flor vai diminuir. Se você está em um meio agrícola, as flores não vão dar frutos. Então você já tem um prejuízo grande, né, em cima disso. E também gera uma grande competição de que outras espécies acabam não encontrando alimento, etc. Outra curiosidade é que elas são muito viajantes. Elas conseguem viajar distâncias muito longas e construir território, não sei se essa é a palavra, mas construir território em locais variados, né? Como elas têm uma boa adaptação, até uma regulação muito boa, elas viajam longas distâncias e conseguem estabelecer residência ali. Um caso muito específico que aconteceu foi quando essas abelhas foram compradas e levadas para o Chile.
Quando chegaram lá, elas fugiram e elas foram encontradas tanto ao norte quanto ao sul da Argentina. Então elas conseguiram viajar distâncias longas para os dois extremos da Argentina. E elas foram encontradas até na região da Cordilheira dos Andes. Então elas realmente fizeram um grande percurso. A última curiosidade assim, é que elas são grandes portadoras de doenças. Nisso a gente tem duas questões. A primeira é que as abelhas comuns, elas só ferram uma vez na vida e elas morrem. As bombas terrestres, elas conseguem ferroar mais de uma vez, então elas não morrem na primeira vez, elas conseguem ferroar mais de uma vez, elas ferroam várias vezes. E elas carregam parasitas e doenças, né? Vírus, bactérias, enfim, whatever. De uma região para outra, de um país para o outro, porque elas são muito viajantes. Então, até na região nativa delas, onde ela está ali na Europa, ela viaja muito onde tem um clima assim mais temperado. Ela não chega a viajar muito para onde é muito extremo, muito calor na África, muito frio na Ásia. Ela fica ali onde é mais intermediário, por vontade própria, né? Quando ela é exposta a climas frios, ela se adapta e tal, mas por vontade própria ela fica ali onde é mais temperado. E ela fica viajando de uma região para outra e levando esse parasita de uma região para outra. Quando ela é transferida para um novo ecossistema, quando ela é colocada em um novo ecossistema, ela faz a mesma coisa. Ela leva o parasita de uma região para outra. Então, ela sai contaminando tudo por onde ela passa. Flores, outros insetos, etc. Agora iremos falar a respeito da invasão em potencial no Brasil. Esse mapa ele foi recortado evidenciando apenas as zonas de alta probabilidade mais próximas às áreas já invadidas que estão circuladas aí no mapa. Com base no modelo, é possível inferir que a bombos terrestres talvez não seja capaz de chegar ao Brasil por meio de uma expansão natural de sua distribuição seguindo essas zonas de máxima probabilidade detectadas. O modelo bioclimático ele pode fornecer evidências ainda mais consistentes a respeito da limitação de uma espécie do que sobre sua expansão, porque uma espécie ela pode ser incapaz de tolerar fatores ambientais inadequados à sua sobrevivência. A barreira de baixa probabilidade detectada em azul é um limitador na alta influência na distribuição da espécie desde a área já invadida, que seria a zona 2, até a área onde ainda não há uma confirmação de invasão, que seria a área 1. Embora existam possíveis corredores bioclimáticos litorâneos de conexão entre essas duas zonas, que está destacado em verde no mapa, suas áreas são muito estreitas, além de serem fragmentadas e não perfeitamente interconectadas, o que reduz a probabilidade de um evento de deslocamento natural acontecer por meio dessa faixa, porém não deve ser excluída essa possibilidade, tá? O maior fator em potencial para a invasão da bombos terrestres no Brasil seria a introdução da espécie no Uruguai. A presença invasiva da bombos terrestres em qualquer ponto da zona 1, especialmente no Uruguai, levaria à invasão da região sul do Brasil, por expansão espontânea de sua distribuição sobre as áreas de maior afinidade bioclimática. Além dessa característica bioclimática ser favorável para a invasão da bombos terrestres na zona 1, deve-se considerar também que nessa região as características da flora também são similares àquelas que ocorrem na zona de distribuição natural da bombos terrestres. Para impactos nos polinizadores nativos, eu selecionei 2 pontos que eu achei bem interessante. O primeiro ponto seria a respeito do ciclo de trabalho, porque a bombos terrestres ela apresenta um ciclo de trabalho um pouco mais cedo. Esse ciclo de trabalho seria quando sai para buscar o néctar das flores, tá? E ela tendo esse hábito um pouco mais cedo que as outras espécies, as espécies nativas, significa que quando as espécies nativas forem em busca desse recurso, eles estarão esgotados ou em baixa quantidade. E também a gente pode estar considerando o fato dela ser um vetor, um possível vetor de doenças, porque elas podem estar eliminando geograficamente outras abelhas, colônias e populações por conta de doenças carregadas em seu corpo e transmitidas para outras abelhas direta ou indiretamente por meio da contaminação de plantas.
Com isso, podemos concluir que, apesar de um excelente polinizador, a bombos terrestres fora de seu ambiente nativo pode causar danos significativos tanto na fauna quanto na flora do local invadido. Essas são as referências que foram utilizadas no trabalho. E é isso. Obrigada pela atenção.